qual que é o seu método, Brunão, de preparação para os jogos, assim? Você anota, você tem um banco de dados, como que você faz para guardar tanta informação? Eu assim? já tive esse banco de dados por ano, né? Chegava o final do ano, aí eu renovava. Porque os times mudam muito no Brasil. Na Europa dá pra tu fazer essa parada mais, né? Aqui, e em algum momento você fazia... Teve um determinado momento da minha vida que eu fazia Série D, Série C, Copa do Nordeste, Champions, né? Às vezes na mesma semana. E aí tu tem que virar várias chaves, né? Da coisa de fácil acesso, de muita informação, que é um jogo de Champions. A UEFA manda o PDF com estatística, um banco de dados bizarro, porque todos os jogadores ali são mega monitorados. E aí tu vai pra Série D, às vezes, pra fazer um jogo de um time que tu tem que ligar pro repórter do lugar, ou dependendo do treinador, tu consegue ter contato com o cara, né? O Oliveira Canindé, por exemplo, quando treinava o Campinense na Copa do Nordeste, era super acessível, cara. Eu trocava ideia com ele no Facebook. Assim, pô, e aí, vai ser... Se jogar fulano vai ser assim e tal. Então, teve esse momento. Mas eu noto que hoje eu tô mais no automático, e o fato da história dos 2 empregos, né? De você grava vídeo, faz jogo, estuda pra jogo, faz programa, aí faz outros conteúdos com outros produtores e tal, tipo Desimpedidos, convida muita gente pras paradas, podcast que você vai. Eu noto que a minha preparação, ela piorou. Eu faço essa autocrítica, assim. Eu acho que hoje eu sou um comentarista pior do que eu já fui. Por incrível que pareça, assim, a impressão que dá é, pô, tá vivendo um momento legal, final de Champions e tal, mas eu, na minha autocrítica, eu acho que hoje eu me preparo menos do que eu me preparava 3 anos atrás, por exemplo. Que já durou 8 horas, preparação de 6 horas. Hoje, talvez eu estude em 2h30. 2. Porque... Mas será que não é uma coisa que você já pegou ali os atalhos? Ou Pode é uma ser. coisa que talvez quando você estava mais distante de chegar no auge da tua carreira, você automaticamente se cobrava... Pode ser. Pode ser, mas eu acho que também tem um fato da gente fazer jogos. Hoje a gente ficou... Quando virou a parada de TNT, a gente ficou muito nos jogos primeira prateleira. Sim. Era brasileiro, Champions, Nations e os jogos europeus de eliminatória, de Eurocopa e de Copa do Mundo ou os amistosos. Então era tudo primeira prateleira, que de novo, as informações são muito de bandeja. E aí a gente passa também por uma questão de oportunidade, eu passei a fazer jogos melhores, de times mais conhecidos e de fácil acesso, que a gente naturalmente, organicamente está vendo os jogos. City, Real, Bayern, Barcelona, Liverpool, Chelsea. Então esses... É diferente de você fazer ali o Leipzig, de você fazer a Atalanta. Aí esses talvez te exijam um pouco mais, porque o futebol sempre brinca que é uma novela, né? Se você perder um capítulo, para recuperar é difícil, porque tu perde uma semana daquele time jogando. Às vezes entraram 2, 3 caras no time, o treinador mudou o modelo e a história já mudou totalmente. E aí, para tu recuperar isso, para passar essa informação no jogo, o mergulho ele é mais fundo. Então, talvez tenha isso. Mas só de você ter essa leitura, cara. Porque tem gente que não tem essa leitura. Tem gente que tá aí na Globo defendendo que o Ricardo Goulart tem que ser titular no Santos. Tem gente que tá preso nos 80, o cara tá achando que tá no... Mas eu tenho medo, me policio pra não ir pra esse lugar. Que é o lugar do comentário automático. Né? Não só isso, mas do comentário pré-moldado. Você tem vários ao longo do jogo que você usa ali num balde e vai tirando comentários pré-moldados, que é o comentário do FIFA, né? Ele não sabe como o cara joga, ele cai bem pelas beiradas. O cara que corre bem, tem um bom cruzamento, bom passe. E você pega o FIFA lá, tem as frases do Caio que ele grava, e que o jogo encaixa. Sim. E não fica bizarro. Não fica. Pra você ver como o nosso trabalho pode ser fácil, né? Porque o cara encaixa comentários pré-feitos, e você joga ali, e aí, putz, tem a história do... Também tem um detalhe que talvez seja um ponto. De novo, quando a gente passou a fazer jogos, a gente, que eu digo eu no caso, né? De primeira prateleira mais vezes, normalmente esses jogos, Champions, Brasileiro, Nations, tinham repórteres. E aí o repórter cumpre um papel de desgaste que é importante, da informação, da curiosidade, que muitas vezes fica com o comentarista. Sim. E aí isso te toma muito tempo, cara. Quando você vai pra um jogo, às vezes você vai fazer, sei lá, um jogo do Estrela Vermelha. Porra, é um time que tem uma puta história. Porra, já teve um momento absurdo, uma história política muito profunda. Sim. Então aquilo ali toma tempo. Talvez isso tenha diminuído um pouco o meu tempo de preparo e tal, mas eu
noto que pode ter rolado esse atalho que não deixa de ser uma acomodação. Eu não acho que o desempenho final tenha caído ou que as pessoas tenham percebido isso, é uma percepção minha, assim. Mas é uma preparação que exige contexto de jogo. Que jogo é aquele, o que tá valendo? É uma classificação, existe uma rivalidade ali, tem uma história, tem ex, quem são e tal. O contexto do jogo específico, quem é quem naquele confronto, o que vale. Aí depois você começa a destrinchar cada time, né? Como cada um vem, como é que eles têm jogado no Campeonato Nacional ou no Continental. O outro, como é que vem? Contratações eram essas, as mudanças foram essas, o modelo de jogo do treinador é assim e é assado. Mas ele mudou recentemente? Ele não mudou recentemente? Então você se arma com todos os detalhes, aí tem as curiosidades da UEFA, que é bizarro, assim, o cara, esse time contra times do país X, tem esse retrospecto. Aí vem a muleta para alguns momentos que talvez caiba você botar. As curiosidades da história dos clubes, né? Se não tiver repórter. Se tiver também, às vezes você consegue conversar bem com o repórter e fazer esse meio campo sem invadir a função do cara e tal. E aí depois o jogo vai falar por si, né? O jogo vai falar por si. E aí a história que você vai contando junto com o narrador, o campo vai dizer. Às vezes tem um jogador que começa a tomar conta do jogo, é uma história de recuperação, é um cara que veio do banco, vamos dar um exemplo, a estreia no dia que o Haaland estrear pelo City, a história já tá contada. É óbvio que o foco do jogo vai ser isso, vai acabar sendo o cara. Ou quem anula ele, né? Porque pode ser também. Sim. Pode ser que na estreia do Haaland lá, um boneco qualquer cole nele ali, o cara não dê um chute no gol. Ou o goleiro, destrua e não permita que ele faça, né? Como recentemente teve e tem o quadro aí do fundo, o gol do Fred contra o Corinthians. A partir do momento que o Fred entrou, a história do jogo muda. Até porque o jogo tava resolvido. É 3-0 e aí você tem que ter a sensibilidade também e ter bagagem de contar as histórias do Fred a partir dali, porque o foco do jogo é todo o cara, pô. Na hora que ele pisa no campo, quem não é corintiano, qualquer outra pessoa tava ali esperando um gol do cara no jogo, né? E a comemoração foi pica, né? Absurda, Nossa, cara, assim. chorando. E eu acho que, inclusive, os companheiros atrapalharam a comemoração. Pra atrapalhar, Eu acho que ele ia dar uma volta olímpica no campo, sozinho, gritando, feito um Eu fiquei desesperado. bolado quando ele tentou passar, que eu acho que ele queria subir na arquibancada e ficar lá de cima. Os caras não deixaram, velho. Eu acho Dá raiva, né? Dá raiva, pô. No quer Brasil a galera comemorar não junto. tem educação, cara. Deixa o cara subir essa porra, tá ligado? no Porra. contexto.